Olá pessoal, eu sou o Paulo, sou músico, professor de música, bateria na Escola de Música Sonata. Eu dou aula já há 10 anos e estou aqui para contar a minha história para vocês, de como é viver da música, que é possível sim viver da música, que é possível dar aula, você realizar o seu sonho. Não é fácil, como todos já sabem, mas é muito gratificante você realizar o seu sonho, você vê que tudo aquilo desde pequeno, quando você sonhou, você conseguiu concretizar. Desde os 5 anos eu já tenho a intimidade com a música. O meu pai era músico, então me ensinou a tocar um instrumento chamado atabaque, um instrumento de percussão, assim como a bateria, porém ele é um pouco mais simples, né? Bateria é um instrumento um pouco mais requintado, mais peças pra gente trabalhar, certo? Então o atabaque foi o meu início na música. Então meu pai me deu um atabaque, me ensinou a tocar, e logo depois disso, eu já com 5 anos, eu levava essa atabaque para a escola, tocava para os meus amiguinhos na pré-escola. E era muito legal, porque os professores pediam para me levar e tal, nas épocas, nas partes que tinham diversão, para entreter os aluninhos e tal. Então eu ficava muito feliz de poder fazer isso. Bom, logo após isso, alguns anos depois, eu fui tomando interesse por tocar bateria, né? Uma criança praticamente tomando gosto para tocar um instrumento desse tamanho. A gente pensa assim, pô, mas será que eu sou capaz? Sim, eu sou capaz, você é capaz. Eu estava com uns 10 anos mais ou menos e queria tocar bateria, e meu pai tinha uma bateria e ele não deixava eu tocar. Era impressionante isso, uma bateria Yamaha, na época era caríssima, por isso ele não me deixava tocar, e eu ficava bravo com ele, porque eu queria tocar e ele não deixava. Bom, tudo bem, depois de alguns anos comecei a fazer aula na Escola de Música Sonata. Bom, foi aí que tudo começou. Comecei a fazer aula com o professor Flávio Berbet, que foi um cara que me abriu a cabeça que eu realmente tinha que estudar, que era o mais importante a se fazer. Bom, eu era muito ruim. Eu comecei lá e nas primeiras aulas assim, eu não conseguia tocar nada e achava que tocava muito bem, né? Então, aí o Flávio tinha vez que eu estava fazendo aula assim, tocando, e ele olhava pra mim, meu Deus do céu, eu via que ele queria falar pra mim, tipo, tá errado, vamos lá, vamos de novo, vamos melhorar isso. Então foi muito legal, porque depois de algum tempo, alguns meses, eu tive que parar de fazer aulas, porque na época a condição não era muito boa e tive que parar. Aí depois de alguns anos, voltei a fazer aula de novo, e foi muito engraçado, porque os exercícios que eu tinha feito em 3, 4 meses que eu tinha feito de aula, eu terminei a minha primeira apostila em 2 aulas. Foi muito legal. Meu professor olhou pra mim assim, cara, que isso? Então, nesse meio período, eu tinha uma bateria bem simples, que eu e meu pai reformamos, e foi muito engraçado, porque ela não tinha o surdo ficava caindo, o prato de condução era o meu prato de ataque, o prato de condução era tudo, só tinha ele. Era muito engraçado, mas era o que eu tinha, o que eu podia fazer. Então eu sempre falo assim, hoje eu comento para os meus alunos que professor, mas eu não tenho bateria, como que eu vou aprender a tocar? Eu só fui ter bateria praticamente depois que eu terminei de fazer aula. Então não é desculpa, eu sempre falo para eles, não é desculpa você falar para mim que por causa de você não tem bateria, não dá para tocar. Dá sim. Eu tocava nas pernas, eu chegava em casa da escola, colocava o meu radinho e ficava lá tocando nas minhas pernas, pegava a baqueta aqui, ó, e ficava tocando. Às vezes minha perna saía sangue, mas eu queria principalmente ser músico, mas eu queria ser professor. Eu gosto muito mais de ensinar, às vezes até, do que tocar. Então, eu amo ser professor de bateria, é muito legal. Bom, voltando lá, então voltei a fazer aula com o meu professor. Em 2 aulas eu terminei a primeira apostila. Ele falou assim, cara, que isso? Aí continuei, fiz 1 ano e meio de aula lá e
toquei tudo que eu tinha que tocar, tudo que ele tinha para me ensinar. Ele foi um cara muito honesto, ele chegou em mim e falou assim, cara, o que eu tinha para ensinar, eu te ensinei, agora é por você, estuda e vamos lá. Aí eu cheguei e perguntei para ele, Flávio, mas é o seguinte, eu gostaria muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar. Ele falou, cara, você já tem condições de dar aula. Aí fui, conversei com a Simone Berens, proprietária da escola, onde eu dou aula hoje, a Sonata, Escola de Música Sonata. E ela falou assim, na época eu tinha 15 anos. Ela falou assim, ó Paulo, vamos esperar até os 16 para não ter problema com o Ministério do Trabalho, assim, né, para não ter nenhum problema em relação às partes jurídicas. Aí deu uns 6 meses depois, eu completei os 16 anos e em fevereiro de 2008 eu comecei a dar aula. Então foi muito engraçado, porque quando eu comecei a dar aula aconteceu um fato muito inusitado. A minha mãe chegou e falou assim, não, eu quero que você vai trabalhar em algum outro lugar, porque esse negócio de música não dá certo, porque não dá certo tocar bateria. Falei pra ela assim, mãe, é o seguinte, o meu sonho é tocar bateria, é ser professor de bateria. Então eu falei pra ela, eu vou ser professor e eu te garanto que eu vou conseguir. Ela falou assim pra mim, então tá bom, se em um mês você não conseguir ter um salário legal, você vai procurar um serviço na farmácia, alguma outra coisa, você vai trabalhar, porque a gente precisa e tal. Então tá bom. Foi muito engraçado, na primeira semana eu já tinha 5 alunos, na segunda semana eu já tinha 10, na terceira semana 15 e no final do primeiro mês eu já tinha 20 alunos. Até minha mãe se surpreendeu, ela falou, nossa filho, eu duvidei que você ia conseguir viver da música. Ela ficou muito feliz, foi muito legal e até hoje eu continuo dando aula, graças a Deus, sempre de 30 alunos para cima, né? A gente procura fazer o melhor trabalho possível, da minha forma de tocar e da forma como eu entendo que é melhor lecionar. Porque existe várias formas de se ensinar uma pessoa e é muito legal porque às vezes a gente pensa que eu estou ensinando, mas na verdade eu aprendo mais com os alunos. Porque a cada aluno que eu tenho, eu desenvolvo uma forma diferente de como ensiná-los a fazer aquele exercício. Então isso é muito legal. Quando eu decidi que eu queria ser professor, que eu queria ser um músico profissional, estudem. Pessoal, tem muita gente que pensa, eu vou estudar meia hora por dia, faz aula uma vez por semana, acha que tá bom. O professor, ele é muito importante, a função do professor é muito importante. Porém, se você não se dedicar, não estudar, isso não vai ter efeito nenhum. Você vai demorar muito mais para aprender. Não quer dizer que você não aprenda, você vai aprender, porém você não vai conseguir executar aquilo que o professor está te explicando. Então, estudem. Galera, nesse número que eu vou deixar no rodapé aqui, você pode estar entrando em contato comigo para esclarecer qualquer dúvida sobre a bateria, sobre aulas, tá? Vou deixar aqui também no rodapé o número da escola de música onde eu dou aula, a Escola de Música Sonata, aqui de Campo Mourão, tá? O telefone é 44-3523-5203, tá? As minhas redes sociais, você pode procurar no Facebook por Paulo Vinícius, no Instagram, @PauloViniciusBatera.